Olá, estamos começando Mais Saudável. Muito obrigada pela sua audiência. E para iniciar o dia com boas energias, vamos meditar. A terapeuta Janise Tabajara irá nos conduzir nessa prática, dando continuidade na série de alinhamento dos 7 chakras. Hoje te convido para alinhar o 5º chakra, localizado na região da garganta, responsável pela nossa expressão, pela nossa comunicação, pela nossa criatividade, também pela concretização dos nossos projetos. Esse chakra é o chakra laríngeo. A cor que representa esse chakra é o azul claro. Quando equilibrado, toda a comunicação verbal, pensada, falada e escrita é perfeita, sem ruídos, sem nenhuma distorção. Então, te convido agora para alinharmos esse chakra. Vai fechando os teus olhos, relaxando os teus ombros. E eu quero que tu leve a tua atenção lá para essa região da garganta e traz da tua memória todos aqueles momentos onde tu tivesses dificuldade de dizer não para as outras pessoas, todos aqueles momentos quando a tua expressão verbal através do teu querer foi inibida, foi reprimida. E vai sentindo todas essas lembranças, todas essas memórias e percebendo bem à tua frente um lindo feixe de luz azul claro, vibrante, vindo em tua direção, formado por milhares e milhares de partículas quânticas que têm o poder de transmutar essas energias, de cancelar, de destruir e descriar todos esses nódulos energéticos que reverberam ainda aí nessa região do teu 5º chakra. E à medida que tu vai inspirando profundamente, tu vai trazendo essa luz e conduzindo até o teu 5º chakra. Inspira, levando essa luz até o teu 5º chakra, e à medida que tu intensificas a vibração dessa luz, tu vai observando, tu vai sentindo, percebendo, à medida que esse chakra é equilibrado, alinhado e harmonizado, a formação de uma flor de lótus com pétalas azul claro. Intensifica, intensifica, intensifica a energia nessa região e percebe essa flor de lótus crescendo, crescendo e crescendo, harmonizando, equilibrando, destruindo e descriando todos esses nódulos energéticos e liberando, a partir deste momento que o teu 5º chakra está equilibrado, pétala por pétala, a energia de comunicação, a energia de alinhamento do teu 5º chakra para todas as células do teu corpo, se desprendendo dessa flor de lótus, micropétalas azuis claras, que chegam a cada célula, a cada cadeia de DNA, transmutando, destruindo e descriando todas as formas densas que as tuas células, as tuas cadeias. Inspira, expira bem devagar, vai mexendo as tuas pernas, os teus braços, abrindo os olhos e voltando. Sente no teu coração a harmonia e o equilíbrio do teu 5º chakra já alinhado. Foi um prazer meditar contigo aqui no Mais Saudável. Obrigada, Janise. E agora, depois desse profundo relaxamento, de conexão amorosa e de boas vibrações, eu converso com a Bianca Vilela. Ela é graduada em Educação Física, é mestre em Fisiologia do Exercício, especialista em saúde corporativa, com experiência de 17 anos em programas de saúde física e mental. Nós poderíamos falar de vários assuntos relacionados à saúde. Escolhemos um deles, que atrapalha a vida de muita gente. Nós vamos falar sobre as dores no corpo relacionadas à falta de exercício físico.
Olá, como vai? Tudo bom, Bianca? Que prazer tê-la aqui, muito obrigada. Ai, Laura, eu que agradeço. Para mim é uma satisfação estar com vocês e com essa audiência maravilhosa. Obrigada. Então, a gente sabe que dor já é sinal de algum problema e que a gente precisa investigar da onde vem essa dor. Mas muitas pessoas sentem dores por falta do exercício físico no dia a dia. Por que isso acontece? Por que acaba as pessoas tendo dores no corpo? Primeira coisa, os músculos, eles sustentam as nossas articulações. Vamos pegar aqui o exemplo da coluna. A coluna são 33 vértebras, uma em cima da outra, 33 articulações. E como é que a gente segura tudo isso? Como é que a gente sustenta tudo isso? Por meio de uma musculatura forte, tonificada. E vamos pensar no nosso estilo de vida hoje. Como é que tá isso? Tá cada vez menos ativo. Passamos aí, ainda estamos em um momento de pandemia, então as pessoas estão em casa, mais paradas, e as nossas articulações se movimentando menos, o nosso corpo está menos ativo, por isso as dores. E quanto mais dor eu sinto, aquela dor diária, aquela dor recorrente, é o que nós chamamos de dores crônicas, e a gente não pode se acostumar com elas. Primeira coisa, certamente, você disse tudo. Procurar um ortopedista, procurar ajuda. E aí ele vai ver qual é o seu caso e passar para um educador físico, para um fisioterapeuta, vai fazer aula de pilates, enfim. Aí o tratamento e o diagnóstico precisam ser muito bem feitos. E quais as orientações para as pessoas que ficam muitas horas sentadas, geralmente trabalhando ou em casa ou até mesmo nas empresas? Primeiro, trabalhar em uma postura adequada. Então, gente, sofá não é lugar para trabalhar, a banqueta da cozinha não é lugar para trabalhar, a gente precisa ter um local adequado. E manter a consciência corporal, o autocuidado. Então, sempre a coluna ereta, olhando para o horizonte, a tela do computador precisa estar mais elevada, porque eu não posso trabalhar olhando para baixo. Primeira coisa, então, trabalhar em boa postura, estar consciente disso. E a segunda recomendação que eu daria é: se movimente durante a jornada de trabalho. E aqui eu posso deixar 2 exercícios que são os exercícios compensatórios. Eu estudo isso há muitos anos. E aí, olha que fácil, Laura. 2 exercícios que são, na verdade, os meus preferidos. Ao longo do dia, várias vezes por dia, rotação dos ombros para trás. Mas quantas, Bianca? 15 vezes. 15 vezes já vai dar um super resultado. Isso várias vezes por dia e todos os dias. Não adianta fazer um dia só e me dizer que não deu resultado, hein? Então tem que colocar ali como hábito. Rotação dos ombros para trás. E o outro, que é muito importante também, porque a gente olha muito para baixo, olhar para cima. Então vira e mexe, para um pouquinho o que você está fazendo e olha ele 15 vezes para cima. Conta até 2 e volta. São os exercícios compensatórios. Porém, é muito importante que você esteja consciente da sua postura. E as pausas são muito importantes. A cada 50 minutos, a cada 1 hora, se levante, se espreguiça, coloque os braços lá para cima, movimente as panturrilhas para melhorar a circulação sanguínea. Isso vai ajudar demais. E o que fazer para prevenir dores nas costas? Quais os exercícios? Quantas vezes por semana? Eu acho que nós precisamos focar em 2 grupos de exercício. O exercício de fortalecimento, porque aí a musculatura vai estar forte para sustentar as articulações. Quantas vezes por semana? 3. 3 tá legal, vai dar para encaixar na rotina. E aí entra pilates, exercício funcional, a musculação, que é a minha modalidade preferida, antidores nas costas, né? Realmente é um exercício muito potente, tá? Exercícios com o próprio peso do corpo, a gente vai fortalecer a musculatura. E também é necessário, para distensioná-las, o alongamento. E aí a gente pode colocar o alongamento todos os dias, principalmente durante o trabalho. Durante o trabalho, vai lá, coloca os bracinhos para frente, abre o peitoral, a gente precisa mais abrir do que fechar. Então, fez aqui, compensa, abre o peitoral, puxa as pernas, movimente os pés, dê aquela relaxada de pescoço, é muito importante. Alongamento todos os dias. E tem um horário bem gostoso para fazer alongamento. Durante o banho,
com a água mais quente. Mas espera aí, gente, a gente tem que economizar água, tá? Não vamos ficar 2 horas no banho. Mas pelo menos ali dá aquela baixada, deixa a água ali bater na região lombar. A água quente, ela tende a distensionar a musculatura. Vale a pena. Bom, a atividade física regular, então, é fundamental, pelo menos, no mínimo 3 vezes por semana? Sim, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma revisão em relação ao conceito do sedentarismo. Aumentou. Antes eram 150 minutos por semana, mas vide a nossa vida sedentária, o nosso corpo ali se movimentando cada vez menos, a orientação foi para até 300 minutos por semana, 1 hora por dia. É bastante coisa para quem não faz nada. Então, gente, ou faça 3 vezes por semana, 40 minutos, 1 hora, ou pelo menos 15, 20 minutos por dia. Vai te ajudar demais. Respire. Esse aqui é o livro que a Bianca lançou agora, recentemente, e que traz muitas informações para quem quer ter realmente uma vida mais saudável. E aqui tudo estabelece uma série de conceitos e também de atividades que a gente deve fazer. Legal, Laura. Esse é um livro para ser colocado em prática e para quem realmente está buscando retomar a saúde física e saúde mental. E neste livro eu elenco de uma forma simples, didática, porque eu acredito que saúde caiba na rotina e no bolso e na vida de todo mundo. Então a gente vai pegar os principais gaps, ou seja, as principais falhas, né, do mundo moderno e vamos colocar de uma forma simples na sua vida. Então tem lá nutrição, tem atividade física, tem um capítulo somente sobre dor, né? Eu chamei alguns amigos especialistas de outras áreas, eu sou fisiologista, então a gente tem lá mais 4 modalidades da área da saúde: nutrição, fisioterapia, engenharia de segurança do trabalho, óleos essenciais, eu gosto muito dos óleos essenciais, e aí a gente faz um enlace em relação à saúde integral. Vale a pena, eu quero muito ajudar muita gente, eu acho que esse livro aí eu tenho um bom caminho pela frente. Foi um grande prazer conversar contigo, Bianca. Obrigada, Laura, um beijão aí a todos. Um beijo grande, até a próxima, tchau! Até. E agora, vamos para o nosso quadro Espaço Saúde. Você já deve ter ouvido alguém indicar para outra pessoa, quando tem uma crise de pressão baixa, que ela coloque uma pitada de sal embaixo da língua. Será que isso realmente funciona? Para saber se essa recomendação é mito ou verdade, eu perguntei ao médico cardiologista Christian Rafael Slokzinski, do Hospital Divina Providência. Vamos ouvir a resposta? Colocar sal embaixo da língua para uma crise de pressão baixa é um mito. As pessoas imaginam que isso possa funcionar porque sabem que quem é hipertenso deve consumir pouco sal. Mas colocar o sal embaixo da língua não vai resolver, pois o sal demora a ser absorvido e não vai resolver aquele problema da pressão baixa no momento. Nesses casos, o melhor é sentar-se ou então deitar-se com as pernas para cima. Isso costuma aliviar os sintomas rapidamente. Essas crises geralmente são provocadas por desidratação e existem alguns gatilhos também, por exemplo, ficar muito tempo de pé, ambientes quentes acabam também ajudando a provocar essas crises. Então, manter-se sempre bem hidratado, ingerir bastante líquido, principalmente água, é importante. Essas crises geralmente acontecem em pessoas saudáveis, que não têm doença nenhuma, enfim, não tem problema nenhum nisso. Mas se as crises começarem a ficar frequentes, vale a pena consultar com um cardiologista, porque elas podem ser indício de alguma doença, como alguns tipos de arritmia, e podem também ser efeitos adversos de algum medicamento que a pessoa está usando. Então vale a pena consultar nesses casos. Muito obrigada. É sempre importante a gente ouvir um especialista da área para realmente ter a informação correta. E agora, então, a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem um bate-papo sobre o que fazer para cuidar bem do nosso cérebro e manter ativa a memória. E ainda tem receita e essa é feita por quem? Por quem? Por mim mesma. Já voltamos. Estamos de volta e agora o nosso assunto é
memória, como preservar a saúde do nosso cérebro. E quem fala sobre isso é a médica neurologista Cláudia da Cunha Godinho, ela que atua na área de neurologia do comportamento e neuropsiquiatria, com enfoque especial em memória e demência. Olá, que prazer tê-la aqui no nosso programa, muito obrigada. Tudo bom, Laura? Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Tudo bem. Bom, a memória é uma preocupação de todos e a gente sabe que existem diferentes tipos de memória. Para a gente começar falando sobre isso, gostaria que tu pudesse nos explicar. Sim. Bom, realmente existem vários tipos de memória, Laura, de uma forma muito simples, né? O que todo mundo tem uma referência, que a gente tem uma memória assim de curto prazo, né? E uma memória de longo prazo. Memória de curto prazo envolve aquelas coisas, assim, dois tipos de memórias fundamentalmente. A memória recente, né, que é aquela do dia a dia, tu me apresenta uma pessoa, né, me diz o nome, eu vou guardar, isso é uma memória recente. A memória de trabalho, que também é uma memória recente, mas que a gente usa uma informação para fazer determinada a tarefa, né? E depois as memórias de longo prazo, que envolve assim as memórias da nossa autobiografia, então, enfim, o dia que o filho nasceu, a tua formatura, né, todos os eventos autobiográficos. Há outro tipo de memória que a gente chama de semântica, que é uma memória assim dos conhecimentos, daquilo que a gente aprende, né, em termos assim de coisas durante a vida, né, escolar, enfim, de aprendizado. O outro tipo de memória, que a gente chama de memória declarativa, que são fatos que acontecem na vida e que a gente marca, né, coisas que acontecem. E é outro tipo de memória, que também de longo prazo, não declarativa, que é aquelas coisas que a gente aprende, tipo andar de bicicleta, né, dirigir um carro, a gente aprende em algum momento e mantém isso ao longo da vida. Então, de uma forma bem simples, assim, esses são os tipos de memória, né? E de maneira geral, as pessoas costumam se queixar, né, mais da memória de curto prazo, daquelas coisas mais do dia a dia, né, mais recentes. A vida moderna tem mudado, né, muito, né, Laura? A gente, assim, hoje em dia a gente não precisa mais guardar o número de um telefone, né? A agenda do celular se encarrega disso, a gente não precisa pensar como vai a determinado lugar, que caminho tu vai fazer, né? Porque o GPS, enfim, o Waze resolve isso pra gente. Por outro lado, a gente tem um turbilhão de informações, né? Um turbilhão de estímulos, são realmente muitas informações e todas ao mesmo tempo. A gente precisa lembrar que para lembrar alguma coisa precisa ter atenção, precisa ter concentração, né? E a nossa atenção, ela tem um limite. A gente não pode fazer 10 coisas ao mesmo tempo e querer que dê certo, né? Como se é uma malabarista ali, né? Quantos mais pratos estiverem sendo equilibrados, a chance de cair um é maior. Então, a gente vai acabar esquecendo, né? As pessoas estão fazendo uma coisa, pensando noutra, respondendo outra e querem guardar as coisas. Então, não dá para ser assim, né? Efetivamente. O excesso de informação, então, pode prejudicar a nossa memória? Exatamente, o excesso, sim, né? Eu sempre digo assim, é muito importante a gente ter estímulo para o cérebro, novos aprendizados, aquilo que signifique desafio. Isso é importante a gente manter ao longo da vida, né? E muito importante ter essa questão assim que é preciso manter isso, porque não é só o trabalho, né? A gente precisa de outras atividades que realmente desafiem o cérebro para a gente manter as nossas memórias, manter um bom funcionamento e tal. Só que o excesso de informação, ele é prejudicial, porque o excesso de informação, o estresse que isso causa nas pessoas, a ansiedade, né? Então, isso está muito relacionado ao nosso hormônio aí, né, do estresse, que é o cortisol, e que é muito importante e necessário, porque ele cria um alerta para o nosso organismo, né? Ó, precisamos reagir a determinada situação, né, uma coisa de enfrentamento. Só que isso é uma coisa assim, de situações de que geram, né, estresse na nossa sociedade, uma necessidade de reação. Outra coisa é tornar esse sistema crônico, né, de ficar num estímulo ou num estresse, né, permanente ou muito frequente. E isso os estudos mostram que causa, né, um prejuízo, certamente, na nossa concentração, na memória, na nossa capacidade, não só memória, mas de planejamento, né, de decisão em relação às coisas, porque tem áreas no cérebro que tem receptores, né, em áreas que são importantes tanto para a memória como para a nossa capacidade de decisão, então tanto hipocampo, regiões frontais, então certamente, né, esse estímulo em excesso que leva a um estresse, né, a ansiedade e tudo mais,
pode prejudicar a nossa memória e tem sido certamente um fator, entre outros, né, que justificam pelo menos as queixas e algum prejuízo, né? O que mais também poderia prejudicar a nossa memória? Dependendo da idade que a pessoa tiver, as principais causas, né, que podem levar a uma queixa ou um prejuízo de memória mudam um pouco, né? Na idade, né, média, as coisas mais frequentes são a depressão, a ansiedade, justamente as situações de estresse crônico, né? Alterações clínicas que estão relacionadas a deficiências de vitamina, enfim, infecções, alterações hormonais, alterações do sono, medicamentos, porque tem uma série de medicamentos que podem ter como efeito colateral, né? Drogas e transtornos de déficit de atenção. Então, essas são certamente as causas mais frequentes, né, na meia-idade. E depois, com o tempo, efetivamente com a idade, né, acima dos 60 anos de idade, aí o prejuízo cognitivo, né, as síndromes demenciais, aí começam, então, devem ser, né, consideradas como a causa dos problemas de memória. Dormindo mal, estresse, tudo isso que foi falado, isso então tende a prejudicar. Exatamente, acho que isso é uma coisa muito importante, né? A gente tem que mudar um pouco a cultura e realmente se preocupar com isso, se preocupar no bom sentido, né? De preservar ao longo da vida. E isso se dá com bons hábitos, né? Fundamentalmente bons hábitos estão muito relacionados assim a essa questão da qualidade do sono, da alimentação, de um estímulo, né, bom e adequado do cérebro, que isso é super importante, das nossas relações, os nossos vínculos, né, a interação, o lazer, isso tem um efeito protetor no cérebro, então é muito importante também a gente manter isso. E, evidentemente, toda a parte clínica, que é super importante, mas esses bons hábitos é que vão fazer com que a gente possa preservar a nossa condição cognitiva, memória, atenção, enfim, concentração, e manter com isso a nossa independência, a nossa autonomia, né? É importante também ter muito claro que a gente precisa continuar, né, buscando principalmente novos aprendizados, né, estímulos diferentes. É muito importante a gente não ficar sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Isso deixa de ser um estímulo maior para o cérebro, então a gente não pode assim empobrecer a nossa rotina, né? Buscar realmente coisas novas é um caminho muito importante, né? Muito bom. Desafiar o nosso cérebro, então, traz alguns exemplos que a gente poderia estar desafiando o nosso cérebro. Na verdade, assim, eu sempre recomendo coisas que têm a ver com as preferências de cada um. Então, dentro das preferências, as pessoas precisam buscar por isso. Então, a leitura, como todo mundo sabe e fala, né, é um dos melhores estímulos para o cérebro. Mas, enfim, pintar para quem gosta, fazer trabalhos manuais, dançar, né, um excelente exercício e também muito importante para o cérebro, tocar um instrumento musical, a própria questão da informática, né? Tem pessoas, principalmente de mais idade, que encontram alguma dificuldade. Eu sempre digo, se for difícil, melhor ainda, não importa que seja difícil, né? Importa que isso é um estímulo. Então, isso tudo tem um impacto importante. Claro que sempre associado à questão da atividade física, porque ela não é só importante para toda a nossa parte, enfim, osteomuscular e parte clínica, mas para a cognição, né, de forma bem importante. Então, essas coisas são definitivas na gente se manter bem, né? Que é o desafio. Digo, a gente está vivendo cada vez mais e vai continuar nesse processo assim, de longevidade, de aumento de expectativa de vida. É super importante a gente não só viver mais, como viver bem. E para isso, a gente realmente tem que melhorar os nossos hábitos, né? No sentido de preservar. Então, que a gente preserve e cuide bem da nossa memória e do nosso cérebro. Isso aí, muito importante, né? O funcionamento do cérebro nos permite aproveitar a vida, né, de forma plena e independente. Então, precisamos cuidar realmente dele. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. E agora tem uma receita de sobremesa que eu aprendi com a Mari, a guria natureba. Na estreia do Mais Saudável, aqui na Band, ela mostrou como preparar um doce maravilhoso. E desde lá, eu já fiz várias vezes. É sempre um sucesso quando eu levo esse doce à mesa. Tirando o chocolate, os outros ingredientes a gente pode variar. É soltar a criatividade. Bom, chega de papo, então vamos à receita.
aqui estão os ingredientes para essa receita. Eu uso chocolate 70% cacau, tem 80% também. Aqui eu escolhi 3 barras, cada uma tem 90 gramas. Eu escolhi flores, esta é de brócolis, mas você pode escolher outras flores comestíveis. Vou apimentar, dar um toque nesse chocolate com pimenta. E aí vamos usar frutas. Eu separei abacaxi, banana, manga, morango, passas de uva, Framboesa. vou usar raspas da casca da laranja. Todas as frutas são orgânicas, compradas na feira. Também temos as oleaginosas, castanhas de caju sem sal, amêndoas sem sal e nozes. Para fazer essa receita, a gente precisa de papel manteiga para usar numa base que seja reta. Eu vou usar um vidro. Eu forro o vidro e uso a fita crepe para prender a folha na base e deixar a folha bem esticada. E é sobre ela que eu irei derramar o chocolate. O chocolate a gente vai fazer da seguinte forma: derrete ou em banho-maria ou no forno de micro-ondas. E a Mari orienta sempre que a gente vá mexendo para não queimar. No forno de micro-ondas, coloca ali 30 segundos, mexe, depois mais 30 segundos, a gente vai mantendo, porque se a gente coloca lá 2, 3 minutos, vai queimar o chocolate. Bom, depois de derretido, aí a gente vai fazer a decoração. A minha experiência, que eu estou aqui compartilhando com vocês, é usar a pimenta, vou distribuir sobre esse chocolate ainda quentinho. E a partir daí vou então decorar usando as frutas e as oleaginosas com as raspas de laranja. Agora vai para a geladeira. Em 15 minutos a nossa sobremesa já está pronta. 15, 20 minutos depois na geladeira. Olha que lindo que fica! É uma delícia! E agora, na primavera, eu compro flores comestíveis na Feira Ecológica. A sobremesa, então, fica linda, super colorida. Eu adoro. Obrigada, Mari, por ter nos ensinado essa sobremesa tão gostosa e bonita. E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é muito fácil. É só entrar no canal da Band no YouTube. Nos acompanhem também no Instagram e no Facebook. E se você quer me seguir no Instagram, é muito fácil. É Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até sábado que vem. Tchau, tchau!